Muito bom dia para todos. Já que estamos falando da maioridade, que melhor que este momento para falarmos sistemicamente das pessoas maiores da nossa família, tanto de seu papel familiar como da sua influência em nós, nos descendentes. Este tema da filosofia sistêmica aparece frequentemente no trabalho das constelações familiares, mas hoje pode perfeitamente ser parte das nossas reflexões sobre a saúde natural na maioridade. Sem dúvidas, o destaque dentro do trabalho das constelações familiares é o resgate da ligação com os nossos pais. A mãe, pelo seu significado estratégico e gerador, como o pai também gerador e encarregado de nos apresentar o mundo. Pai, mãe, filho ou filha são a célula primária da sociedade e das relações humanas. Do pai e da mãe bebemos nossa história e a nossa essência e só podemos ter acesso à felicidade, ao êxito, à abundância, à saúde, à criatividade e à vida em si através deles e, fundamentalmente, se conseguimos manter uma relação equilibrada, sistêmica com eles. De uma relação saudável e tendo livre acesso às figuras da mãe e do pai, obtemos a possibilidade de transitar pela vida de forma positiva e leve e assim reduzir enormemente as vezes que transgredimos os nossos limites. A importância da figura dos progenitores para compreender, construir e consolidar a nossa vida é tanta que na hora de constelar, independentemente do tema que se trate, muitas vezes devemos primeiro harmonizar a percepção da mãe e do pai no nosso consulente. E a maioria das vezes, essa ação é a que acaba sendo a solução. É deles que recebemos o maior presente das nossas vidas, que é a própria vida. E quem são aquelas pessoas maiores na nossa família, senão aqueles que foram a célula primária da sociedade e de todas as relações humanas? Quem são eles, senão os pais dos nossos pais? É o imprescindível na continuidade da vida. As pessoas mais importantes para a existência e sobrevivência dos nossos pais, ou talvez dos pais dos nossos pais. Mas, de qualquer forma, sem eles não estaríamos aqui. E qual é a diferença entre eles? Simples. Vieram primeiro. Eles são a origem para nós. Mas, como acabamos de falar, na corrente da vida são os elos que fazem possível que tudo exista. E há que observar que o deterioro da sua saúde não é suficiente para opacar o serviço que prestaram e que prestam a nosso campo familiar. E isso exige de nosso respeito e dedicação. Há exceções? Sim, sempre existem as exceções. Mas em uma relação sistêmica com os nossos maiores, não há espaço para o desrespeito e a desconsideração. Desrespeito e desconsideração são formas de exclusão, e dentro da filosofia sistêmica, ninguém perde seu pertencimento. E ainda que alguns dos nossos familiares maiores perdem a lucidez, a memória, a saúde, jamais deixam de pertencer. Por vezes, nossos parentes mais velhos ficam doentes ou impedidos de exercer sua independência. O próprio envelhecimento pode provocar essa condição ou pode se tratar de doenças, algumas bem conhecidas por todos nós. E podemos afirmar que, nesses casos, cuidar deles pode resultar uma tarefa muito difícil. Mas chegar a esse ponto da vida e ter que cuidar de uma pessoa maior também é uma consequência sistêmica e, provavelmente, é uma proposta da consciência familiar que assumimos ou aceitamos, ou talvez um sacrifício por amor ou lealdade, ou a consequências de não estarmos no nosso lugar. Mas, em todo caso, não é um castigo divino,
E se é uma circunstância sistêmica, se é um emaranhamento, como tal deve ser resolvido. Essa será a tarefa: resolver o problema, resolver o conflito, e não transgredir as leis do relacionamento, sendo rudes, desrespeitosos e soberbos. Não somos vítimas da vida, meu amigo. Sempre somos coautores dela. E se chegamos a esse ponto, é porque tudo conduziu a isso, de forma consciente ou por obra e graça da consciência familiar. Por outra parte, as pessoas da maioridade podem ser difíceis de compreender. Eles têm sua própria velocidade, seus valores, sua forma de pensar, uma forma de julgar e de ver o mundo com seus próprios parâmetros, que às vezes são difíceis de aceitar. Mas tirar sua importância ou relegá-los a um canto como tratando-se de criancinhas, destratando-os ou até ridicularizando-os, só porque estamos numa posição de poder, que sem dúvida é passageira, não está certo. E não é uma forma humana de perceber as pessoas maiores. Esse maltrato, muitas vezes inconsciente, quase natural para com as pessoas maiores, que aparece principalmente na sociedade ocidental, não surge do nosso coração. Surge da incapacidade de ver que a vida vem de longe. Surge de nossa pequenez, de nossa arrogância e das nossas dores nunca bem resolvidas. Surge da necessidade de mantermos numa certa velocidade, numa certa produtividade na hora de viver, que sem dúvidas é enfermiça e também uma cruel tentativa de esconder as nossas próprias fraquezas. A gente não se dá tempo para pensar, para ver realmente a essas pessoas maiores, nem para compreender a verdadeira origem das suas dores e dificuldades. E, curiosamente, a origem das suas dores e ressentimentos, indefectivelmente, se encontra no amor e na lealdade da família, da qual nós fazemos parte. Às vezes mais fácil de ver, outras não tão fácil, mas essas pessoas passaram por situações muito dolorosas e nem sempre conseguiram passar por todas essas experiências sem ficar feridas ou magoadas. Tiveram que enfrentar os conflitos familiares, às vezes gravíssimos, e assumir responsabilidades e roles dentro da consciência familiar, amortecendo conflitos, tentando resolvê-los, fazendo o que podiam. E eles assumiram, por nós. E assim, eles fizeram o que tinham que fazer e isso foi suficiente. E veja bem, prestemos atenção a essa afirmação, ao fato de que aquilo que eles fizeram na vida foi suficiente. Pois é, porque essa afirmação nos apresenta uma verdade que, para muitos que não compreendem bem a filosofia de Bert Hellinger, é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Cada um de nós vive a vida segundo um roteiro praticamente desconhecido, e cada um de nós faz o suficiente enquanto dura a sua vida. Não estamos falando de fazer certo ou de fazer errado. Estamos falando de que não há como fazer mais ou fazer diferente daquilo que fizemos, porque já está feito. Não há sentido em reclamar ou qualquer tentativa de corrigir o que foi aqui ou acolá, se é que no nosso coração existe a expectativa de avançar na vida, de ir para a vida, sem gerar consequências negativas com nossos pensamentos e ações. O convívio com os maiores poderia ser muito mais construtivo se mantivéssemos com sabedoria o nosso lugar dentro da família, respeitando o nosso lugar e respeitando o lugar deles, o lugar dos avós, das pessoas maiores, que é a de ser avós, que é a de ser quem eles são. E isso nos pouparia de muitos emaranhamentos e conflitos, e estaríamos sendo coerentes com uma das 3 leis mais importantes para os relacionamentos, que é a lei de ordem ou de hierarquia. Qualquer que seja a situação, e ainda sendo um desafio, podemos nos conduzir de forma respeitosa e responsável perante dos nossos maiores. A outra lei sistêmica, a que fala do equilíbrio, também reclama de nós a atenção à forma em que nos relacionamos com as pessoas maiores da nossa família. Na realidade, na forma em que tratamos as pessoas maiores em geral,
pois todas são pais e mães, todas são elos da corrente da vida. A lei do equilíbrio nos diz claramente que a relação que se estabelece com os nossos pais é que os pais sempre dão e os filhos sempre recebem. Eles nos dão a vida, os cuidados iniciais, nos vestem, nos alimentam. A dívida que temos com os avós e com os pais é impagável. E só podemos amortecer essa dívida com atitudes puras e agradecimento profundo. Os meios que temos, o cash que temos à nossa disposição para devolvermos de alguma forma a vida e todo o resto que recebemos dos nossos maiores, não chegam a equilibrar nem a equiparar o recebido, e terá meramente um valor simbólico. No entanto, é suficiente quando entregue com respeito e reverência. Em todo caso, podemos respeitar, acompanhar, ajudar quando possível, facilitar a vida deles e dar-lhes sempre o lugar que lhes pertence dentro da casa, da família, assim como dos projetos que ele ajudou a erguer, a família, lar, empresa, comércio, clube, atividades filantrópicas e tantas outras. Mas também fazendo da nossa vida uma vida de sucesso, tendo boa índole, sendo perseverantes e comprometidos na vida e a favor da vida, mantendo valores e fazendo escolhas que nos permitam viver sem gerar consequências negativas e, finalmente, quando seja a nossa vez, sendo bons pais e bons adultos maiores. Sim, todo está ligado e tudo é como é. Nem sempre podemos dar tudo o que necessitam ou aquilo que queremos dar. Nem sempre podemos responder às suas expectativas ou agir de acordo às nossas expectativas. Pela história dos relacionamentos que temos com nossos maiores, nem sempre podemos dar com amor. Mas eles pertencem à família. Chegaram primeiro desbroçando o caminho. E ao dar a vida aos nossos pais e a nós mesmos, sem querer e graças a uma longa história de doação na medida certa, conseguiram a façanha de fazer o suficiente para que hoje nós podamos estar aqui. Como já dizemos, isto só se paga com respeito, consideração, doação amorosa, quando possível, e com um aceno reverente da alma que habita o campo superior. Após tudo isto, se você não pode se relacionar corretamente com os seus maiores, o problema é seu. Um forte abraço a todos, muita luz e se cuidem muito. Até a próxima.